Bem, então, hoje nós vamos para nossa terceira semana de aula, né? E a gente vai falar hoje sobre informações em saúde e também um pouquinho sobre os indicadores de morbidade e mortalidade. É isso então, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre as informações, né, o processo de informação, o sistema de informação da saúde, como que ele funciona. Então, e aí a gente trouxe essa charge aqui só para vocês verem, né, que a médica está ali falando que cada unidade, né, federativa consegue, consegue gerar informações, né? E que com acesso à internet e alguns cliques, a gente tem uma informação muito importante, a gente consegue dados, vários dados, né? Que ela está se referindo às mortes em Santa Catarina, a gente consegue vários dados, como a gente vai ver agora, tá bom? Bom, a gente considera que a informação em saúde ela é um elemento estratégico para a atuação em saúde. A gente precisa dos dados da informação em saúde, né, gerado pela assistência, e através desse dado que a gente gera na assistência, ela vai propiciar, né, todo o processo de organização, de planejamento, né, e vai nos ajudar a avaliar os serviços de saúde. Então, para que a gente operacionalize, né, o sistema de informação, a gente precisa, como está na definição da OMS, ter um mecanismo onde a gente consiga coletar os dados da melhor forma possível, processar esses dados que a gente coletou, né? Ou seja, transformar o dado em informação, fazer uma análise desse dado, né? E conseguir transmiti-lo da melhor forma possível para quem vai fazer assistência, ou para quem vai fazer a gestão da assistência, ou para quem vai fazer o planejamento da assistência, para que essas pessoas consigam organizar e operacionalizar os serviços, né? E avaliando e reavaliando. E de algum jeito conseguir criar as estratégias, né? E tudo que for necessário para operacionalizar aquele serviço. Bom, mas a gente trouxe um exemplo assim concreto, né? O que é o sistema de informação em saúde? Um exemplo concreto, um dado, por exemplo, relação de crianças vacinadas. Esse é o dado cru lá. A gente gerou, né? As crianças vão vacinando e gera uma relação das crianças que vacinaram. A informação que a gente tem é o número de doses de imunobiológicos aplicados em uma população em um ano. A partir daquele dado, que é a relação de crianças vacinadas, né, por vacina, eu consigo uma informação, que são quantas doses de vacinas foram aplicadas de uma determinada vacina, foi aplicada naquela população em um ano. E isto gera um indicador, né? Que é, por exemplo, no exemplo que a gente está dando, gera um indicador da cobertura vacinal em menores de um ano em uma população. Então, tudo começou quando alguém aplicou a vacina e, além de aplicar a vacina, fez uma relação e, de algum jeito, registrou aquela vacina com os dados da criança. Aquilo virou uma informação que virou um indicador e é a partir desse indicador que a gente vai fazer o planejamento. Quais que seriam os objetivos, então, desse sistema de informação, né? Disso que a gente falou. Ele funciona principalmente para subsidiar, né? Não apenas para a população em geral, mas também para os gestores da área de saúde, para subsidiá-los nas ações, como a gente tem falado até aqui, né? Então, ele traça o perfil da população, né? Através do sistema de informação é possível saber o perfil da população, ou seja, do que adoece, de que morre, né?
Também quais são os dados sociodemográficos, quanto ganham, como vivem as pessoas. É possível a gente saber quais são os serviços que são prestados para uma determinada população, que tipos de materiais e medicamentos são consumidos, né? Desde quantas seringas, em média, são consumidas nesse país, até o número de hidroclorotiazida que são necessários, né? E também consegue saber sobre a força de trabalho envolvida, ou seja, quantas pessoas são necessárias ou estão em atuação naquele processo de assistência à saúde. Isso tudo para a gente conhecer, né, quais são as necessidades da população atendida, porque a gente vai usar, né, esse dado e não só para entender o que é feito, mas também para entender o que falta ser feito. A partir desse indicador, dos indicadores que são gerados, nós conhecemos qual que é a necessidade dessa população atendida. E com isso, a gente é capaz de planejar, né? Quem for o gestor é capaz de planejar um uso potencial, né? E o uso real da rede instalada. E até para dizer, olha, ok, esse número de profissionais, esse número de postos de atendimento é suficiente a partir dos dados que a gente coletou ou não é suficiente, a gente tem que melhorar nesse ou naquele ponto da rede de assistência. E aí define qual que é o melhor investimento. Então nós vamos investir mais em atenção primária, nós precisamos resolver a questão da atenção secundária, das especialidades, né? E isso vai ajudar, né, a planejar e controlar e ainda avaliar e reavaliar as ações nos serviços de saúde. E é isso, né? Aqui a gente trouxe um desenho para vocês verem o ciclo, né? Como que ele se dá, né? Aqui no primeiro momento a gente recolhe os dados, né? Através dos dados de forma digital ou manual. Esses dados, eles são manipulados, né? E são analisados esses dados viram uma informação, essa informação leva para uma tomada de decisão que vai gerar uma intervenção no território de onde aquela informação saiu. Quais são os principais sistemas de informação hoje no Brasil, né? O primeiro, né, o principal, não o principal, né, mas os principais estão aqui. O primeiro é o SIH-SUS, que é o Sistema de Informações Hospitalares no SUS, onde o sistema informa, né, tudo que o perfil dos pacientes que internam, o CID, o que é que está, quais são as doenças tratadas, os dados gerais, né, dos internações hospitalares. Tem o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, nós vamos falar um pouquinho sobre ele ainda. O SINASC, que é o Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos. O SINAM, que é o de agravos de notificação. O CISAB, que é o de Saúde da Atenção Básica. O Sistema de Informação Ambulatorial, que é o CIA-SUS. E o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, que é o CIPNI. O gerenciamento dessas informações, desses sistemas, né, de informação, ele é gerido pelo Ministério da Saúde e através, basicamente, da Secretaria de Vigilância à Saúde e da Secretaria de Atenção à Saúde. E aí, de novo, né, um diagrama para a gente, uma ilustração para a gente entender, né? Os dados são gerados no atendimento, né? O profissional gera o dado ali no atendimento. Esse dado, ele vai primeiramente para o nível municipal e os dados depois são remetidos para o nível estadual, tratados e tomadas algumas ações que estão no nível estadual e todos são reportados para o nível federal, tá?
A fonte de dados, geralmente, são essas, né, as básicas. Os dados demográficos, populacionais, habitacionais, os dados relacionados à cultura ou ambiente, esses dados são coletados através do IBGE, ou das secretarias estadual de saúde, municipal de saúde, as secretarias de planejamento, né? Através do SINASC, que é o sistema de nascidos vivos, ele também está dentro desses dados demográficos. A outra fonte de dados são relacionados à mortalidade, a morbidade, primeiramente, e aí os dados que a gente tem sobre morbidade do SINAM, do CIAB, do CIH-SUS, do CIA-SUS, os dados gerados nos laboratórios, nas unidades hospitalares, também dados que não têm sistemas tão robustos, mas de lideranças comunitárias, religiosas, né, através de inquéritos que a gente faz no território, programas de saúde da família, através do agente comunitário, esses dados são coletados também diretamente no território e trazem os dados sobre a morbidade populacional. Os dados sobre a mortalidade, eles têm um sistema mais robusto, que nós vamos ver daqui um pouquinho, que é o sistema de mortalidade, né? De informação sobre mortalidade. Também o que é gerado no cartório de registro de óbitos, dados quando querem um dado mais real também. Ele é gerado através dos cemitérios, né? Os cemitérios informam, tem um sistema de informação dos cemitérios. Tem também os inquéritos que a gente realiza no Brasil, né? O PENAD, que é um inquérito suplementar para a saúde, para a gente avaliar condições de saúde, o uso dos serviços. O POF, onde nós avaliamos, através do inquérito, os gastos familiares, né? E aí incluindo gastos com saúde, com medicamentos, consumo alimentar. No POF também foi avaliado a questão da antropometria. O programa, a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, realizada em 89, e a outra pesquisa nacional de saúde e nutrição, que foi realizada em 96 e 2006. Outros inquéritos também realizados no Brasil, né? Tem o inquérito de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, realizados pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e a Secretaria de Vigilância em Saúde, em 2003. O Vigitel, né? O Vigitel ele é um inquérito contínuo, né? Ele começou ali de 2006 a 2016, tem esse inquérito. Vocês também vão ouvir a gente falar um pouco mais sobre o Vigitel ao longo da disciplina. O Viva, que também foi realizado nesses 5 anos, né? 6, 7, 9, 11, 14. Uma pesquisa, outro inquérito realizado foi a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizado nos anos de 2009, 12 e 15, e uma Pesquisa Nacional de Saúde que foi realizada em 2013 e 2018. Todos esses inquéritos, eles trazem informações preciosas para o planejamento, para o sistema de informação em saúde. Bom, sobre o sistema nós vamos falar especificamente sobre o sistema de informações sobre mortalidade, que é o SIM. Ele foi o primeiro sistema de informação em saúde, foi implantado ali em 1975, né? Ele utiliza a base de dados para a coleta para esse sistema de informação, a declaração de óbito, né? As informações sobre as causas de óbitos, características demográficas e sociais das pessoas, dos óbitos registrados, né? Uma coisa importante, eu acho que vocês já sabem disso, né? Mas só para a gente reforçar, o registro do óbito, ele é obrigatório para que se proceda ao enterro, né, de forma legal nesse país.
estima-se, é exigido, não estima-se, é exigido que gere uma declaração de óbito e que essa declaração seja registrada em cartório, né? É obrigatório, mas apesar disso, não além, apesar disso, estima-se que tem um subregistro de até 20% de óbitos nesse país, principalmente nas regiões do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste. Bom, como que funciona então? Qual que é o fluxo da declaração de óbitos, né? Do hospital, né? O médico, ele preenche uma declaração de óbito. Essa declaração de óbito, ela vem em 3 vias, uma via branca, uma via amarela e uma via rosa. É um documento gerado, né, por um órgão, né, oficial. Esse documento, ele é numerado, né, ele tem um rigor de controle para você, médico, que você vai dar uma declaração de óbito, por exemplo, extra-hospitalar, você precisa de ter esta folha, né? Geralmente, eles não cedem essa folha para pessoas físicas, geralmente eles cedem para pessoas jurídicas, então para hospitais. Aí você teria, né, você tem que ir lá no hospital registrar, cada número daquele tem que saber onde ele está, quem o pegou, né? Por quê? Ele é um documento oficial e a partir da falsificação dos dados naquela folha, se ela não for um dado legítimo, ela pode, por exemplo, você pode enterrar alguém falsamente, né? Pode-se cometer muitos crimes a partir de uma declaração de óbito preenchida indevidamente. Então, nesse país tem um rigor muito grande no preenchimento dela. É o médico que a preenche, preferencialmente o médico que assistiu ao paciente e assistiu ao óbito, né? A primeira via, a via branca, ela é encaminhada, né? Ela fica com o profissional ou com o serviço, no caso, se o atestado foi gerado no hospital, a primeira via, a via branca, fica, e o serviço, o hospital, que encaminha aquela via para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, então, a partir das vias que ela recebe de declaração de óbito, ela faz algumas investigações, né? Tipo, ela faz uma crítica, né? Tipo, é óbito materno? Ou seja, toda mulher que morreu com menos de 45 anos e tem causa indeterminada é considerado um possível óbito materno. Então tem que haver uma investigação para saber se aquele óbito não está relacionado à gravidez e parto, tá? Mas e os que são relacionados, que já está lá no atestado de óbito, o médico colocou lá, e é um CID relacionado a gravidez ou parto, esse óbito ele é investigado, as causas dele, por que aconteceu, né? Também é investigado todo o óbito infantil, para ver as causas desse óbito infantil. E, ok, a partir daí registra todas as outras informações. Essas informações são codificadas, digitadas e é o que gera, né, o sistema de informação de mortalidade. Esse sistema de informação de mortalidade, ele é enviado para a Secretaria de Estado, que envia para o Ministério da Saúde, tá? Esse envio, ele é online, né? A gente deixou aqui no diagrama, ele é antigo, esse fluxograma, não mudou nada, né? A gente ainda enviava por disquete, tinha que gravar um disquete e enviar, né? Hoje a gente já faz tudo, a informação a partir do registro, quando a gente envia, ela já gera, vai direto para o Ministério, vai direto para a SES, no nosso caso, né? Para a Secretaria de Estado, e depois ela envia para o Ministério. A segunda e a terceira via, elas são entregues para a família, né? E a família, então, leva aquela segunda, a via amarela e a via rosa, ao cartório, e o cartório
através daquelas vias, o cartório registra a certidão de óbito, né? A partir do registro da certidão de óbito, o cartório arquiva a via amarela com eles e devolve a via rosa para o hospital, para dizer, olha, tá tudo certo, as pessoas vieram aqui, registraram e agora a sua via rosa é devolvida para você, tá? Então, ao final, o hospital fica com um arquivo da via rosa lá com eles, para controle. Outro sistema, né, potente e importante nesse país é o Sistema de Nascidos Vivos, que é o SINASC, né? Ele foi implantado a partir dos anos 90, e ele, né, a partir desse dado, foi permitido conhecer as condições de nascimento no país. Esse sistema ele já tem uma cobertura nacional desde 1993. E ele é baseado na Declaração de Nascidos Vivos, né? Assim como a Declaração de Óbito é um documento oficial e que também tem um rigor de controle, né? As instituições recebem essa declaração de nascidos vivos e o profissional médico preenche essa declaração logo no parto, né? Ela tem que ser preenchida para toda nascido vivo, né? E aí a gente traz o conceito da OMS, o que é um nascido vivo para a OMS, né? É todo produto de concepção que, independente do tempo de gestação, depois da expulsão, né? Depois do nascimento, quando ele sai do corpo da mãe, ele respira ou apresenta qualquer sinal de vida, né? Batimento, aí eles colocam batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical, algum movimento efetivo do músculo, de contração voluntária, né? Estando ou não desprendido da placenta. Mesmo que o óbito da criança aconteça logo após um minuto, ele demonstrou sinais de vida e morreu logo depois, ele é considerado nascido vivo, tá? Então tem que ser gerada um ADN para ele. Diferente do natimorto, né? Que a gente chama de natimorto, que é um outro documento. Mas respirou, deu sinal de vida, tem que preencher, tá? E aí, tendo a ADN, essa criança, esse bebê, né? Ele precisa ser registrado para ser enterrado, né? Como qualquer pessoa nascida viva. No caso de gemelar, a ADN preenche um ADN para cada bebê, né? Entendendo que são sujeitos diferentes, né? E vão ter registros diferentes, então tem que preencher uma para cada bebê. No cartório, né? Também, como eu falei com vocês, ele é obrigatório, também em todo o território nacional. O cartório, para que ele registre, para que ele gere uma certidão de nascimento, ele precisa dessa ADN, mas a gente sabe também que tem um subregistro que pode chegar até 60% em algumas regiões do país. O fluxo da ADN aqui, né, é muito parecido, né? Ele também é gerado em 3 vias. A primeira via, ele vai para os órgãos de processamento, para o registro, para gerar o sistema de nascidos vivos, né? A segunda via fica com a família, a segunda e a terceira via fica com a família, que leva ao cartório, né? O cartório arquiva uma e devolve a outra para o hospital, igual faz com a declaração de óbito. Ainda um outro sistema que é forte e potente no país, com muitas informações, é o sistema de agravos de notificação, que é o SINAM. O SINAM também nós vamos falar bem dele. Ele foi criado também ali em 1990, conseguimos uma expansão dele a partir de 93 para todo o território nacional. Ele tem esse caráter universal e o SINAM ele responde a uma imposição legal, né? Que é as doenças de notificação obrigatória,
Então, todas as doenças que têm notificação obrigatória têm que preencher o SINAM, né, e tem que preencher a notificação, todas as doenças que são obrigatórias têm que preencher a notificação, e é essa notificação que alimenta o sistema de informação de agravos, tá? Essa ficha, né, ela é gerada, ela é preenchida por quem atende, né? Neste país, basicamente, quem preenche as fichas são os médicos e enfermeiros que estão ali na ponta assistindo os pacientes, né? Ela tem uma flexibilidade, porque tem alguns agravos que não são obrigatórios, mas que tem uma recomendação de notificação, mas não tem obrigatoriedade. Mas de estado para estado, de localidade para localidade, pode ter alguma especificidade, né? Aí os serviços vão informar, às vezes uma determinada doença não é obrigatória no Nordeste, mas no Sul ela se torna obrigatória, tá? Mas mesmo não sendo obrigatório, depois nós vamos ver, nós vamos dar para vocês a lista das doenças que são obrigatórias e das que são recomendadas a notificação, tá? Existe, né, uma subnotificação desses agravos, mesmo os que são obrigatórios, principalmente dos pacientes que são assistidos na rede privada, que não é vinculada ao SUS, né? O SUS é o grande notificador. Então, já é sabido que na rede privada as doenças não são necessariamente notificadas como deveriam ser. E existe uma variação desse percentual de notificação, que é a relação entre o número de casos notificados e os que realmente existem, né, naquela comunidade, que são quando a gente está pensando em epidemia, né? Agora, especificamente no tempo que a gente está vivendo hoje, né, eu acho que nunca se ouviu falar tanto em notificação, agravo, né, números. Acho que eu trabalho com doenças infecciosas a vida inteira, pelo menos há uns 30 anos, e nunca teve tanto interesse das pessoas sobre os números de notificação em função do Covid, né? E aí as pessoas não conseguem entender que tem todo um processo para essas notificações acontecerem, né? Que tem um tempo entre a notificação e a efetiva sistematização, né, daquilo para aquilo virar um dado. E a gente teve um problema que ficou claro, né? Isso que a gente está falando, que houve muita subnotificação, principalmente porque os primeiros casos, né, e muitos casos ainda são atendidos na rede privada. Dentro do SINAM também tem esse fluxo, né? A unidade de saúde emite esta ficha de notificação. Essa ficha de notificação, ela é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde investiga, no caso, as que são de investigação, e emite uma outra ficha, né, que é digitada e enviada para a Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual envia para o Ministério da Saúde, né? Claro que isso tudo hoje já está online. Muitos sistemas de prontuário eletrônico hoje, inclusive, já tem as fichas de notificação online, né? O que facilita para o médico ou enfermeiro que estiver atendendo aquele paciente preencher a ficha de notificação ali. Um outro sistema de informação é o sistema de informação hospitalares do SUS, o CIH-SUS. Ele foi implantado no final da década de 80 e ele funciona como um sistema de pagamento de internações hospitalares contratadas pelo Ministério da Previdência, né? Ele gera, através desse sistema, ele gera uma IH, que é a autorização de internação hospitalar, e para
toda a rede própria do SUS, ou a rede filantrópica, ou a privada conveniada, ela gera essa autorização de internação hospitalar. Só através dessa autorização de internação hospitalar é que gera o pagamento que o SUS vai pagar os procedimentos. E essa IH, ela tem muitos dados, né? Dados não só de nomes, dados demográficos, mas também do procedimento ou do CID. Na verdade, ele tem um procedimento específico, mas da doença que gerou aquela internação. Então, ele é um sistema importante para a gente saber por que, como as pessoas estão internando, por que as pessoas estão internando. E esse sistema, ele ajuda no controle do faturamento, né? Na verdade, ele inicialmente era basicamente para isso, né, para o controle de faturamento, mas depois ele tinha tanto dado ali, ele passou a ser passou a ser usado, né, como uma informação sobre isso que eu acabei de falar. Por que as pessoas internam, qual que é o perfil de internação nesse país, né? Não foi usado mais só para faturar. Tem uma ampla cobertura nacional, né? Quase toda a rede hospitalar pública, seja federal, no âmbito federal, estadual, municipal, universitária, ela ou a contratada, privada, filantrópica ou sindical, ela usa o sistema da IH, tá? Vocês, como médicos, vão preencher muita IH ainda. O fluxo, então, né? O paciente é examinado, o médico geralmente gera um laudo de encaminhamento e encaminha, né, para o órgão emissor. Na maioria das vezes, por exemplo, falar de um exemplo aqui para vocês entenderem, por exemplo, na UPA, né? Você está lá de plantão, você indicou uma internação para uma pessoa, aí lá mesmo na UPA você já tem o impresso da IH, você já gera a IH, né? Então, a maioria dos serviços hoje de porta de entrada no SUS, eles já são emissores de IH, e aí essa IH entra para um sistema, não é o caso da gente agora, não é fruto da nossa aula, mas só para vocês entenderem, essa IH é cadastrada num sistema, aqui a gente cadastra no SUS Fácil, que é um sistema de busca de leitos, e aí essa IH fica lá buscando a vaga, né? Fica no sistema buscando, quando aquela vaga surge para internação, aquele paciente vai encaminhado para a internação junto com a IH. Aí lá o hospital, depois que ele atende o paciente, esse paciente tem alta, ele digita essa IH a partir dos dados, aí o hospital entra com os dados da IH e para a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde avalia se o que estava na IH é compatível com o que aconteceu com o paciente na internação dele, né? Aí ela encaminha para a Secretaria Estadual, depois dessa crítica, que encaminha para o Ministério da Saúde para gerar o dado, né? Para alguns municípios, a partir da IH, o próprio município já paga o procedimento da internação. Em alguns municípios, quando ele não tem gestão plena, quem vai pagar isso é a Secretaria de Estado. Então, vocês entenderam, né? Ela tem duas grandes funções. A função de faturamento, para gerar o pagamento do procedimento de internação no SUS ou os conveniados, e também para gerar essa informação sobre o perfil das pessoas que internam nesse país, resumido. Aí um gráfico, né, que a gente trouxe sobre um dado gerado sobre a hospitalização, por exemplo, né, a gente consegue a partir da IH saber a taxa de hospitalização por diarreia em crianças menores de 10 anos no Distrito Federal, né, e consegue gerar essa informação. Quando a gente olha um gráfico desse, às vezes passa por ele e não percebe tanto de processos e informações que precisaram para gerar esse gráfico. O sistema de informação para atenção básica, né? Ele tem o CISAB,
que antes era o CIAB, onde a gente pega todas as informações geradas pela atenção primária, de atendimento, de visita domiciliar, né, de tudo aquilo que vocês viram que acontece lá na atenção primária, que vocês já viram lá na PSC 1 e 2, e tem, né, o ESUS, da atenção primária em saúde, que estava apoiada, né, em 2 sistemas, que é o CISAB e o ESUS Atenção Básica, né? São esses 2 softwares, eles instrumentalizam o processo de trabalho nas unidades básicas de saúde. Aí só para uma ilustração, né, que a gente printou a página para vocês verem, que é o sistema do ESUS, da Atenção Primária à Saúde, que é gerado através do prontuário eletrônico do paciente, né? Ele tem um prontuário eletrônico e a partir do prontuário eletrônico gera várias informações e essas informações são tabuladas, né? E já vão direto para o sistema de informação municipal, estadual e federal. Que é isso aqui, né? É só uma ilustração de tudo que eu acabei de falar. Além disso, nós temos outros sistemas de informação que são robustos também, que é o Programa Nacional de Imunização. Nas aulas de vacinação nós vamos falar bem sobre o PNI, tudo que está lá no PNI, os dados de vacinação, né? É possível a gente pensar sobre os dados da cobertura vacinal de rotina. E a gente tem também o CISVAN, que é o de Vigilância Alimentar e Nutricional. Ele está implantado nos municípios brasileiros de risco, né, para mortalidade infantil, e ele tem várias informações úteis, né, no nível local. Bom, falando um pouquinho, então, sobre alguns indicadores, nós vamos falar sobre alguns indicadores de morbidade e mortalidade, tá? Um indicador de mortalidade. Gente, aqui a gente entende que vocês viram já, né, em epidêmio, como que calcula esses indicadores, que vocês já viram isso. Então, a gente vai dar uma recapitulada aqui, pensando para a gente fazer o uso desses indicadores aplicados à prática da medicina preventiva, tá? Então, voltando aqui, os indicadores de mortalidade, né, eles são obtidos através do SIM, né, do Sistema de Informação de Mortalidade, e a gente associa isso com alguns dados quantitativos populacionais, que são os dados demográficos do IBGE, e com os dados do SINASC de nascidos vivos. A gente usa, né, para calcular a taxa de mortalidade, a população no denominador, né? A gente, para calcular a taxa, né? É o número de mortes por todas as causas dividido pelo número de pessoas na população no meio do ano. Por que no meio do ano? A gente tem que pensar numa coisa... nossa, eu estou pensando em 2019, mas... foi janeiro de 2019 ou dezembro de 2019? Então, convencionou-se que é sempre para ser, quando o dado, a gente quer tratar um dado bem real, a gente vai tratar com a população que existia, que foi contada em julho, quantas pessoas tinham naquela população em julho de cada ano, tá? Só uma convenção. E é isso. Então, para calcular a taxa de mortalidade geral, a gente vai o número de mortes de todas as causas dividido pelo número da população no meio do ano, e isso é multiplicado por 1000. A taxa de mortalidade por causa específica, a gente pega o número de mortes por uma determinada causa em um ano, dividido pelo mesmo, como falei, o número de população na metade do ano, vezes 1000, tá? E aí, pensando, a gente está colocando aqui vezes 1000, mas
também convencionou-se que são os múltiplos de 10, tá? Então, pode ser multiplicado por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, né? Aqui nós estamos colocando que vai ser por 1000, tá? Então, tá, vamos lá. Só de novo, um exemplo, né, para a gente ver, né, um gráfico gerado a partir daquele dado. A taxa de mortalidade de causas externas, óbitos por 100 mil habitantes, né? Ali já não é multiplicado por 1000 mais, porque quando a gente está lidando com grandes populações, a gente então já multiplica por outro múltiplo de 10, por 100 mil habitantes. Aí, ó, taxa de mortalidade por causas externas, óbitos por 100 mil habitantes em 2011. Aí tá os dados, né, para a gente ver uma forma de apresentação desses dados. Uma forma da gente analisar, né, outra forma da gente analisar a taxa de mortalidade é por evolução temporal. Lá era no slide anterior, era por localização. Aqui, por evolução temporal, né? Taxa de mortalidade por câncer no Pará de 80 a 97. Então, é uma outra forma da gente apresentar o dado, por exemplo, de mortalidade. A gente ainda consegue fazer uma evolução temporal da mortalidade por tipo, associando algumas doenças e por sexo, né? E ainda pondo tempo, que é esse tipo de gráfico que a gente apresentou aqui de mortalidade por câncer em homens no Brasil de 79 a 2002, né? Vocês conseguem perceber, né, quanta informação também foi necessário coletar para que gerasse esse gráfico, que ele é mais complexo, mas o tanto que ele ilustra para a gente, né? Um outro exemplo também, quando a gente quer olhar por causas específicas, diferenciando por sexo. E aí a gente coloca por grupo de causas, né? Por aparelhos, né? Aparelho digestivo, circulatório e tal, e a taxa disso, né? O coeficiente disso em homens e mulheres. E a gente também, aqui nós usamos a taxa de mortalidade geral, onde o denominador é a população geral. Agora, nós podemos usar também quando o denominador é os nascimentos. Uma taxa que o denominador é os nascimentos, é a taxa ou coeficiente de mortalidade infantil. Porque a gente não calcula a mortalidade infantil pela população geral. Nós calculamos a mortalidade infantil pelo número de nascidos vivos. Então, é o número de óbitos de crianças que moram em determinada cidade ou localidade, dividido pelo número de nascidos vivos naquela mesma localidade, vezes 1000, né? Um outro é o coeficiente, né, ou a taxa de mortalidade materna. A gente calcula o número de morte de mulheres durante a gestação ou até 42 dias, né, no puerpério, dividido pelo número de nascidos vivos vezes 100 mil. Vocês perceberam? A mortalidade infantil também, ela pode ser calculada por faixa etária. Quando a gente fala mortalidade infantil geral, a gente então está se referindo à taxa de mortalidade até 1 ano, né? Número de óbitos infantis até 1 ano. Quando esse óbito acontece até 7 dias, ele entra na neonatal precoce, até 28 na neonatal tardia, e de 28 dias a 1 ano, ela é após neonatal. Uma forma, né, também de a gente visualizar esse dado
através de mapas, né? A distribuição, aqui eu trouxe, por exemplo, a distribuição mundial da taxa de mortalidade infantil, porque aí dá para a gente ter uma ideia, né, geral de várias coisas que influenciam a taxa de mortalidade infantil, às vezes olhando já para um mapa, né? Então, só para vocês verem também que tem outra forma de apresentação desse dado. Esse aqui é um gráfico, né, da mortalidade infantil nos países da América do Sul, e a gente consegue fazer a comparação, né, e perceber o tanto que houve a queda da mortalidade infantil, né, e é uma outra forma de apresentar também. Então, a gente trouxe um exemplo aqui do índice de mortalidade infantil, especificamente do Brasil, para vocês verem a taxa de queda, né? A gente trouxe um dado nos últimos, em 16 anos, não dos últimos, em 16 anos, de 2000 a 2016. Em 2000 a gente tinha uma taxa de 26,1 e conseguimos alcançar a taxa de 2,4 em 2015, né? E nós vamos falar muito sobre isso ainda ao longo da nossa disciplina, mas vocês tenho certeza que vocês já sabem, né, que a taxa de mortalidade infantil ela sofre uma influência direta das políticas públicas relacionadas à assistência à saúde e às políticas socioeconômicas que estiverem implantadas em um determinado território. E como as taxas, essas políticas, né, foram sendo implantadas ao longo dos anos nesse país, a gente percebeu essa taxa descendente, né? E que nos orgulha muito para a gente que trabalha no serviço público. Sempre tive muito orgulho disso. Mas de 2015 para 2016 aconteceu esse fenômeno, né? Que subiu pouco, mas subiu, e a gente precisa buscar uma explicação por que é que isso aconteceu, né? Não é o objetivo da nossa aula hoje, né? Mas já tem as explicações por que é que essa taxa subiu, e tem associação com algumas políticas públicas que não foram devidamente executadas em alguns territórios. Um outro exemplo da utilização da mortalidade materna, né? Aqui eu trouxe esse gráfico, né? A razão de mortalidade materna para cada 100 mil nascidos vivos. E aí eu trouxe esse dado para a gente perceber a discrepância, por exemplo, né, do Maranhão para o Brasil. A linha azul é os dados brasileiros, né? Teve uma leve aumento ali em 2009, pensando nos dados brasileiros, depois um pouquinho ali em 2013, mas é uma linha que segue mais ou menos linear, né? Com alguns picos. Mas a linha do Maranhão, né? Ela é discrepante do território nacional. E aí tem toda uma explicação. Por que as mulheres morrem mais no Maranhão, no processo de gravidez e parto e puerpério, né? E já tem várias publicações também sobre isso, né? Analisando alguns dados de distribuição socioeconômica, de acesso aos serviços de saúde e assistência ao parto, né? Assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, que acontece no Maranhão, né? Mas esse dado nos ajuda a fazer um planejamento, né? No nível nacional de forma mais sistematizada. Também a gente pode usar a mortalidade proporcional, né? A mortalidade proporcional, aí o denominador não é a população. A gente vai pegar, por exemplo, a mortalidade proporcional por grandes grupos de causas. Por exemplo, o número de mortes por um grupo de causas, número de mortes por câncer de colo de útero, dividido pelo número de mortes por ano, né? Morreram
100 mulheres de câncer de colo de útero e naquela população morreram 10 mil mulheres. 100 morreram de câncer de colo de útero, por exemplo, né? Então, é quando a gente calcula essa mortalidade proporcional. Por grandes grupos de causas. E a gente pode fazer também a mortalidade proporcional por faixa etária, né? Ou por causas específicas. E aí, assim, a gente pode usar, além desses indicadores, né, a utilização da porcentagem de causas mal definidas no total de óbito registrado, a porcentagem de óbitos sem assistência médica, com causas mal definidas, né, de registro. E esses são alguns indicadores que vai nos ajudar a avaliar a iniquidade de acesso aos serviços de saúde neste país. Alguns exemplos da utilização da mortalidade proporcional por causa, né? Aí, por exemplo, a gente grifou aqui as causas externas, né? Proporcional, a gente calculou ela proporcional ao número a gente não, né? No artigo estava publicado a proporção de óbitos por causas externas, proporcional aos óbitos todos que aconteceram no Rio Grande do Sul nos anos de 2000 a 2014. Também uma outra forma de apresentar, né? A gente pega todas as causas, os grupos de doenças e faz a proporcionalidade dele no número de óbitos gerais. E tem esse formato de apresentar também. Tá? E aí aqui, neste aqui, a gente percebe que as doenças do aparelho circulatório, né, são as causas de óbitos mais prevalentes. Isso ajuda muito a gente a entender, para a gente planejar recursos, ações de prevenção, ações de promoção da saúde, né? E as doenças do sistema circulatório é a principal, seguida pelas neoplasias e as causas externas. Um outro exemplo também, a gente pode utilizar essa proporção por causa e idade, né? Aí, por exemplo, nesse aqui que a gente trouxe, é a participação percentual das causas de mortalidade de crianças e adolescentes por idade, né? Neste exemplo aqui, a gente mostrou a divisão por faixa etária de proporcionalidade de óbitos. Uma outra forma da gente apresentar, né, é esta forma de proporcionalidade, né, que a gente consegue comparar não só com números absolutos, mas com números proporcionais, e aí a gente consegue dizer se foi maior ou não foi maior, porque a gente consegue pegar a mortalidade naquela comunidade. A gente também analisa o indicador de gravidade da doença, né? Ou seja, que a taxa de letalidade por agravos, o número de indivíduos que morreram por uma determinada doença, né? Dividido pelo número de indivíduos com a mesma doença, e vezes 100, né? E a gente consegue saber a taxa de letalidade ou de agravo daquela determinada doença que a gente estiver analisando. Um exemplo, né, outro exemplo de utilização de letalidade, eu trouxe esse aqui, que é a tendência do coeficiente de mortalidade por malária, né, com a taxa de letalidade, né, de malária. Aqui, ó, é marcado o coeficiente de mortalidade por malária, nessa linha pretinha aqui, né? E a taxa de letalidade calculada aqui. Então, o que a gente percebe ao longo dos anos, né? Que a malária, a taxa de letalidade dela vem diminuindo ao longo dos anos. E a gente também pode ter alguns indicadores de morbidade. Nós estávamos falando sobre mortalidade, nós temos também alguns indicadores de morbidade.
Habitualmente, né, os dados do SINAM, eles são usados como numerador e os dados da população como denominador. E só devem ser utilizados esses dados de morbidade em níveis administrativos, né, e em territórios onde que essa cobertura é bem conhecida, né, para não gerar informação errada. Alguns indicadores, então, de morbidade. A taxa ou coeficiente da incidência de agravos. Você pega o número de casos novos de uma doença na população durante um período de tempo, dividido pelo número de pessoas com risco de adoecer daquela doença. E aí você multiplica aquilo por 1.000 ou por 100.000, né? Número de pessoas, casos novos de dengue em 2019. Número de pessoas sob o risco de desenvolver dengue numa cidade, né? 10 pessoas tiveram dengue, mas a cidade tinha 10.000 pessoas. Aí você divide 10 pelo número de pessoas, que são as pessoas que têm risco de ter, 10 por 10.000, multiplica por 100 ou por 1.000 ou por 100.000 e você vai ter a taxa de incidência do agravo, tá? A taxa de prevalência é o número de casos de uma doença numa população, e aí é o número de casos não novos, né? É o número de casos novos com os números de casos antigos, de pessoas, e o número de pessoas no momento, vezes, o número da população no momento, vezes 1.000 ou 10.000, né? Aí a gente trouxe essa foto aqui, que eu tenho certeza que vocês viram na aula de epidemia de vocês, né? Que ela é a que melhor ilustra isso que eu acabei de falar, né? A diferença entre incidência e prevalência. A incidência é a gotinha, é o caso novo. Então, eu quero saber quantas gotas tiveram no último mês, né? A prevalência, eu pego as gotas acumuladas e digo que é a prevalência, né? E aí, essa é a entrada dos casos. A saída dos casos é os óbitos ou as curas, né? Então, eu consigo calcular, então, qual que é a incidência e qual que é a prevalência de uma determinada doença em um território, tá? Outros indicadores que a gente usa também, né? A gente pode usar indicadores do SINASC para avaliação de risco, né? Por exemplo, tem algumas coisas que vêm lá no SINASC, no Sistema de Informação de Nascidos, vem lá o peso da criança ao nascer, as semanas de nascimento, né? Se foi parto hospitalar, se foi qual que era a idade da mãe, se foi gravidez na adolescência. Então, esses dados ajudam a gente também a fazer algum planejamento, né? Ok, tem nascido vivos, mas quantos baixo peso? Tem uma proporção de baixo peso nascendo num determinado território. Por que naquele território tem mais crianças de baixo peso do que em outro território, né? Ok, não é o peso, mas é as semanas de gestação. Por que num determinado território nascem crianças com menos de 35 semanas? Enfim, isso, né? A proporção de partos que acontecem em hospital ou fora do hospital, era esperado que todos acontecessem no hospital e alguns não estão acontecendo, por exemplo, né? E alguns indicadores também que a gente pode analisar a rede de atenção à gravidez e o parto, né? Por exemplo, no SINASC, a gente consegue um dado sobre o Apgar no primeiro minuto. E o menor que 7 em nascidos vivos com mais de 2,5 kg, né? Ou o número de consultas pré-natal realizada para cada nascidos vivos, porque o Apgar vai fazer diferença para a gente analisar o processo de assistência ao parto, ao pré-natal, né? A prematuridade, o peso. Então, o SINASC, ele traz informações preciosas para a gente analisar os dados. Bom, e aí nós vamos fazer agora um exercício, tá?
vocês vão analisar essa figura, né? Aqui, que é uma figura bonitinha. Isso aqui é de um boletim dos coeficientes de mortalidade no ano de 1907, tá? O coeficiente de mortalidade em Belo Horizonte, por exemplo, era 23,5, Florianópolis 24, e Niterói era 35, Curitiba 14, Porto Alegre 28,5, São Paulo 20 e Rio de Janeiro 19,5, tá? Esses são dados reais do coeficiente de mortalidade em 2007. Aí vocês vão ter um acesso, tá? Tem um vídeo específico que está anexo também aqui no AVA, que vocês vão ter acesso, um tutorial que o Dr. Francisco gravou, como mexer no Tabnet, né? Porque aí vocês vão lá acessar o Tabnet, vão ver os dados do DataSUS do Brasil do ano de 2018, acho que a gente vai trabalhar com dados de 2018, do Tabnet, e aí vocês vão recalcular a taxa de mortalidade daquelas cidades que a gente viu ali agora, tá? Aquele eram os dados de 1907 e vocês vão fazer a taxa de mortalidade daquelas cidades agora em 2018, tá bom? Vocês podem, a gente vai fazer a instrução no exercício, mas se de tudo lá no Tabnet vocês não conseguirem os dados de 2018, vocês podem fazer o de 2017, tá bom? E tem também esse outro link, que é os dados de vigilância do Ministério da Saúde.gov de Minas Gerais. E vocês podem acessar o Tabnet pelo Google também, tá bom? No tutorial do Dr. Francisco isso vai ficar mais claro. É isso, meninos. A gente vai mandar o exercício aí, a forma de fazer o exercício dessa semana, tá bom? E espero que vocês tenham se divertido com essa aula, assim como eu, tá bom? Beijos, até a próxima semana.